Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Eu mandei para vocês aí anteriormente um videozinho explicando como é que formata o texto do Word, né? E agora nós vamos trabalhar em cima do PowerPoint, tá? Que é um excelente recurso e que muitos dos seus professores vão utilizar para atrair melhor a apresentação, ou a atenção de vocês. Às vezes é utilizado para tentar mostrar maior convencimento aquilo que você está falando e de explicar de forma mais clara ou de comunicar aquilo de forma mais clara, atingindo melhor o objetivo final, que é a captação desse conteúdo para aqueles que nos assistem. Eu sei, vou colocar para vocês como experiência pregressa, de que eu nunca tinha usado o PowerPoint até entrar na graduação. Então, era uma coisa totalmente nova para mim. Se você me perguntar se eu fiz curso, eu vou falar que não. Então, é uma coisa assim, é um software, é um programa que a gente vai usar tantas vezes durante a graduação, que isso a gente vai aprendendo por osmose, assim, vai ficando mais fácil para a gente usar cada vez mais. Eu sei que tem muitas pessoas que têm muita dificuldade, outras mais facilidade com recursos novos, né, como este. Mas destaco que, por mais dificuldade que vocês tenham, que vocês busquem tentar mexer no PowerPoint e não deixar apenas o colega do grupo para fazer isso, porque senão, no futuro breve, você vai precisar se virar e vai ter dificuldade. Outra coisa que eu entendo e deixo isso com muita tranquilidade, vejo isso com muita tranquilidade, é que assim, os primeiros slides, as primeiras apresentações que nós fizermos, vai ser ruim, não vai ser tão boa quanto aquela apresentação que vocês vão fazer lá no final da graduação, no trabalho de conclusão de curso. Então, eu tenho certeza absoluta que no TCC, que é praticamente a última atividade de apresentação da graduação, isso vai ser muito melhor. Tá? Então, é uma caminhada, a gente vai subindo aos poucos e aprendendo aos poucos como utilizar. Outra coisa que eu gosto de destacar é que quando vocês estão assistindo uma apresentação, uma aula, uma apresentação que usa o PowerPoint, vocês vão vendo o que vocês não gostaram e o que vocês gostaram para irem aprendendo e a utilizar aquilo que vocês gostaram como recurso das suas apresentações. Então, nesses 11 anos de docente, eu vi de tudo. Então, eu sei, por gosto muito pessoal, o que é bom, o que não é tão bom, e trago para vocês nessa aula. Não existe, até existe algumas videoaulas, talvez não existe um livro que fala, ó, faz isso, 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 isso. Não tem que decorar, não tem questão para ser cobrada disso aqui, tem colocar a mão na massa e fazer. Tá? E o principal, você pode ter, vamos imaginar, dois grupos. Um grupo fez de um jeito, o outro grupo fez do outro jeito, com o mesmo conteúdo, com o mesmo texto. Eu posso te falar com toda tranquilidade que, se você tiver um bom slide, a sua nota vai ser maior do que quem tiver um pior slide. Tá? Um pior slide significa dizer usar o PowerPoint como uma ferramenta não tão favorável para aqueles que estão te assistindo. Então, é isso que vocês vão pegar aí com o passar do tempo. Tá? Bom, eu trago para vocês, deixa eu passar aqui, eu trago aqui para vocês, nesse próximo slide, alguns tópicos que vocês provavelmente vão encontrar em artigos científicos. Não quer dizer que serão esses obrigatoriamente, podem ter mudanças, mas basicamente essa é uma estrutura de um artigo padrão, tá? Esse artigo padrão, ele vai te ajudar na construção do trabalho científico. Você me pergunta assim, mas como assim me ajudar? É porque quando você tem um artigo, como esses que vocês estão pegando antes, que já pegaram, que já salvaram em outras atividades extra-classe, aquele trabalho já está escrito com início, meio e fim. Né? Então, basicamente, essa estrutura aqui é do início, meio, fim. Conclusão é o fim. Então, a primeira dica que eu dou para vocês em relação à montagem da apresentação é nunca
nunca mude a sequência e a ordem disso. Ah, então eu vou montar primeiro o slide de metodologia e depois de introdução. Não faz nenhum sentido isso. Tá? Então, não façam isso. Mantenham a sequência. Ah, aqui tem, na introdução tem 5 parágrafos. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, primeiro eu vou fazer um slide do 5º parágrafo, depois eu vou fazer um slide do 3º parágrafo, depois eu vou fazer um tópico. Essa sequência está errada. Você tem que construir o seu trabalho científico, a sua apresentação no PowerPoint, seguindo essa sequência que já está no artigo. Portanto, não sofram, não mudem a sequência, tá? Bom, então é isso que eu quero dizer para vocês. O primeiro passo é mantenha a ordem do texto para montar a apresentação. O que nós vamos fazer? Existem 2 formas de apresentação de trabalho que os seus professores podem pedir. Nas fases iniciais, provavelmente, alguns professores vão dar temas para vocês e falar assim, ó, eu quero que vocês façam o grupo 1 sobre coronavírus, o grupo 2 sobre leucemia, o grupo 3 sobre tecido muscular, o grupo 4 sobre anatomia do sistema circulatório. Eu dou temas. O que é aí a dificuldade? O grupo tem que se organizar, buscar referências sobre esse assunto, tá? Fazer como se fosse um resumo, texto, você vai digitando as coisas nesse Word, e depois que você montar um texto, juntando um pouquinho de cada integrante do grupo, você monta a tua apresentação em PowerPoint. Mas essa forma de trabalho ela é um pouco mais complexa, ela exige mais dos alunos, porque vocês obrigatoriamente precisam escrever um texto para depois montar o PowerPoint. Já no artigo científico, que é o que nós vamos fazer, o texto já está pronto. Então, isso facilita muito a montagem do PowerPoint. Tá? Nesses trabalhos que tem temas, que vocês não têm nenhuma referência pronta, nenhum texto pronto, não queiram mexer no PowerPoint antes de montar um texto. Então, você dá, por exemplo, um grupo de 6 alunos, é um trabalho sobre prevalência de óbitos pelo coronavírus. Eu quero que vocês busquem o máximo de referências, de sites a gente deve evitar, mas artigos científicos, livros, que falam sobre o coronavírus e cada integrante vai colocando um pouquinho ali, depois organiza esse texto numa sequência de início, meio e fim, como se fosse uma redação, e depois faz o PowerPoint. Ou seja, o PowerPoint não vem antes, tá? O artigo já está pronto, então isso facilita muito para a gente. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui um artigo científico, que é um artigo que já está publicado, então é um trabalho sobre gelo em indivíduos, em ratos. Vocês estão vendo aqui o efeito do gelo e da compressão em músculo lesado de ratos. Vamos lá ver a sequência. Olha lá, introdução, metodologia, aí tem lá a metodologia, resultados, discussão, por fim, não tem a conclusão, mas a conclusão está aqui no final da discussão. Então, mas poderia ter um título, um subtítulo aqui escrito conclusão ou conclusões, e aí o texto final. Tá? Por fim, as referências bibliográficas, que a gente vai conversar mais para frente, que seriam quais foram os artigos científicos que foram utilizados para escrever esse trabalho. Mas o que eu quero destacar para vocês é que quando nós formos fazer o nosso trabalho, a gente faça ou a gente escreva, que a gente for montar o PowerPoint, e montem o PowerPoint seguindo essa sequência. O que eu vou escrever, ou o que eu vou pontuar neste primeiro parágrafo? Será que tem alguma coisa que eu queira colocar no slide? Sim ou não? Sim, vou colocar alguma coisa aqui. Depois, o segundo parágrafo. O que eu vou colocar desse texto? Eu vou colocar alguma coisa ou não? Observem, não obrigatoriamente você precisa colocar todos os parágrafos, mas obrigatoriamente você tem que seguir uma sequência. Tudo bem? O que não podemos fazer é pegar um artigo científico, jogar aqui o Ctrl+C, que é copiar, né? Então, se eu quiser copiar aqui, ó, copiar é Ctrl+C.
O que eu não posso é chegar, abrir um Ctrl+C, abrir meu PowerPoint e fazer isso aqui, né? Colar toda aquele parágrafo em um slide, tá? Isso é errado. E a gente vai ver por que isso é errado. Então, vamos fazer aqui, vou tentar regularizar aqui para vocês. Olha o tamanho do texto, é muito grande. Então, nós vamos aprender daqui a pouquinho que não podemos fazer uso de tópicos com muitas linhas e com muito texto, porque isso acaba fazendo com que aquele que estiver apresentando tenha que ler. Então, imagina se a apresentação fosse assim. Imagina, você abre um slide, aí o slide esteja assim. Quem estiver apresentando, obrigatoriamente vai ler. Segundo Knight, as respostas fisiológicas da lesão primária podem levar a uma lesão secundária. É um saco, ninguém aguenta. Ou seja, eu vou mostrar para vocês que a gente precisa fazer tópicos. E esses tópicos é o que vão nortear a explicação do trabalho. E aí entra o estudo para tentar apresentar isso, tá? Então, nós não vamos fazer desse jeito. Então, entenderam aqui a dica que eu vou dar para vocês? Na verdade, até vou adiantar um pouco do trabalho, é que nós vamos pegar um artigo científico, que pode ser em português, né? Isso vai ser feito de forma individual, e vocês vão montar, no máximo, 3, 4 slides por artigo, é um artigo para cada aluno, e vocês vão colocar na apresentação do PowerPoint as informações dessa introdução em tópicos. Tudo bem? Então, daqui a pouco eu mostro para vocês como é que foi feito ano passado, o que foi bom e o que não foi tão bom, tá? Então, voltando lá para a aula, o que eu tenho aqui para mostrar para vocês é isso aqui, ó. Use o título dos slides como ponto principal. Então, olha lá, o ponto principal, ou os títulos dos slides, seria isso aqui, ó. Eu não tinha lá o subtítulo Introdução, eu estou usando aqui no meu ou na minha apresentação o subtítulo Introdução. Tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que a gente organiza esses logos e isso aqui. Tá? Então a gente organiza daqui a pouquinho isso. Mas observe, esquece aquele monte de texto e foca em um slide como esse, com tópicos. Observe, o texto não é cansativo. Então, é isso aqui que é um slide mais próximo ao legal, ao bacana. Daqui a pouco eu mostro outros ruins. Bom, então a gente tem que se preocupar com alguns pontos na apresentação do PowerPoint. O design, o fundo, as cores, as fontes, as cores e o contraste, animações, os gráficos que estiverem, a ortografia e a gramática. Então, a minha proposta na aula de hoje é falar de alguns destes, tá bom? A gente vai conversar aí daqui a pouquinho. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu quero colocar para vocês é que o título do trabalho, que é o primeiro slide, ele pode ter uma letra tamanho 40. Aí a gente coloca aqui 32 a 40, tá? Eu vou até colocar aqui para vocês de 32 a 40. Vai depender muito do tamanho do título do artigo. Tá bom? Então, vamos lá. O que seria esse título do artigo? Seria isso aqui, ó. Então, eu estou montando aqui uma apresentação. O artigo que eu peguei foi esse. Ele tem esse título, é um artigo em inglês. E agora ele está com letra 28. Se eu colocar 40, se você falar assim, nossa, mas 40 ficou muito grande. O que você pode fazer? É diminuir aqui para 32, por exemplo. O título ficou bacana. Tudo bem? Outra coisa que é obrigatório que a gente faça na nossa atividade, que eu vou passar para vocês, é obrigado que a gente coloque o nome dos autores que participaram da pesquisa. Tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o artigo científico. Esse artigo científico. Quem são os autores? Os autores são esses: Oliveira, NML, Gava, AD, Salvini, TF. O que eu posso fazer, turma? Eu posso usar um recurso no computador que chama PRT-SCR, que é o print screen, que é você copiar a tela. Tá?
Então, no meu notebook, do lado do Ctrl, tem o FN, tá? E eu, em cima, do lado do F12, ou perto dos números, tem uma tecla chamada PRT-SCR. Quando eu clico nos dois ao mesmo tempo, eu consigo printar a tela. Então, ao abrir aqui o Paint, eu consigo fazer isso aqui, ó, eu consigo colar a tela do Note. Ah, tá aqui, ó. Então, abriu aqui, olha lá o que eu estou fazendo. Vamos lá, vou colar. Colar. Não está dando ainda. Deixa eu ver aqui, vamos voltar. Então, tá aqui. Vamos lá, FN Print Screen. Aqui, colar. Mas não está dando, acho que é por causa do zoom que está gravado. Está gravando. Então, FN Print Screen. Então, é por isso, tá? Não está dando aqui. Mas apertando o FN Print Screen, você consegue colar a tela aqui, tá? Deixa eu ver se vai... Ah, colou. Tá aqui, ó. Olha lá, colou a tela. Então, o que eu venho? Eu venho aqui em selecionar e recorto o que eu bem entender desse trabalho. Então, estou salvando aqui, recortando os autores. Copiei, Ctrl C, jogo lá na minha apresentação e colo, Ctrl V, ou se não, se você quiser, você vem aqui, ó, colar. Tá? Então, estou colando os autores. Ah, Giovanni, estou com dificuldade, não estou conseguindo fazer isso. Não tem problema. Você vem aqui, vou deixar aqui só para me nortear, eu venho aqui, abro uma caixa de texto, olha lá, escrevo Oliveira NML, Gava AD e Salvini TF. Então, aqui eu coloquei o nome dos autores. O nome do artigo, então vamos lá. O artigo é da Revista Brasileira de Fisioterapia, volume 11. Eu venho aqui, eu copio e colo lá, ó. Então, eu estou mostrando, quando você for apresentar um artigo científico, e você tirou desta referência. Os autores são esses, vamos aumentar, vamos colocar a letra 24. Os autores são esses, a revista é essa. E aqui embaixo vocês vão colocar o nome de vocês, tá? Como o trabalho vai ser individual, você coloca assim, acadêmico Giovanni Elias Guidini Lima, por exemplo. Tudo bem? Bom, então essa é a capa da apresentação do trabalho científico. Deixa eu mudar aqui, ó. Vamos pegar aqui para mostrar para vocês que o título é esse, ó. Vamos jogar lá o título correto, então. Ctrl C. Opa, desculpa, tá aqui. E aqui eu venho e colo, olha lá, ó. Nossa, a letra ficou 60, não gostei. Eu seleciono tudo, diminuo a letra para 36, 32. Então, tá aqui o título, ó, o efeito da crioterapia e compressão intermitente no músculo lesado de ratos, uma análise morfométrica. Então, essa é a capa. O que a gente ainda não falou? Nós não falamos aqui em relação aos logos, tá? Então, eu vou mandar esse arquivo para vocês, aqui tem alguns logos. O que a gente vai usar é esses, da fisioterapia, da biomedicina e da FUPAC. Então, o que você vem? Você vem aqui, copia, tá? Copiar é Ctrl C. Então, Ctrl C é uma ferramenta importante, ou se não aqui, ó, copiar, e jogo lá, deixa eu fazer, e jogo lá. Eu trago aqui para cima, tá? E organizei. Depois eu venho e pego da fisioterapia, Ctrl C, Ctrl V, e jogo aqui, no canto. Vamos lá, se eu clicar em formatar, 2,88 de altura, 2,92 de largura, 2,92, 2,92. Ou seja, eles estão com a mesma altura e só um pouquinho aqui de diferença na largura. O que não poderia acontecer é ficar assim, ó, um logo muito grande e um logo muito pequeno. Então, vocês podem padronizar os dois para o mesmo tamanho. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, ó, vamos colocar aqui 3 e 3. 3 e 3. Olha lá. Então, teoricamente, agora eles têm o mesmo tamanho. Bem? O que eu vou fazer agora para o segundo slide? Para o segundo slide, eu abro aqui um novo slide,
Tá? Então, clica aqui com o botão direito, ó, entre os dois slides e abra aqui. Tudo bem? Então, eu vou trabalhar em cima desse segundo slide. Como é que eu vou fazer? Eu pego aqui, aperto Ctrl, seleciono o outro logo, copiar e colei aqui os dois. Se você não quiser fazer, você pode fazer um de cada vez. Copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V, copiar e colar. Tudo bem? Outra coisa que é legal de se fazer é você pegar esse título e jogar lá em cima, entre os dois logos, pequeno. Tá? Então, eu estou aqui, organizo, eu coloco centralizado, eu diminuo a letra para 14, eu deixei bem pequenininho lá o título da minha apresentação entre os dois logos. É legal também, tudo bem? Então, a gente está organizando os nossos slides, que é o que vocês vão fazer. Como eu falei para vocês que era para fazer 3 ou 4, a gente vem aqui, clica nesse... vamos lá, vamos tentar fazer mais alguma coisa aqui. Eu posso vir aqui embaixo, ó, caixa de texto, e escrever o mês e o ano. Então, ó, eu puxo aqui os limites do slide, coloco centralizar e coloco assim, por exemplo, abril de 2020. Deixo uma letra menor, vamos colocar a letra 12. Vamos lá, tá? Abril 2020. Ou se não, se for um trabalho em grupo, vocês podem colocar aqui o nome de todo mundo que está participando do trabalho. Tiago Ferreira dos Anjos. Vamos imaginar que seja um trio, tudo bem? Assim que eu terminei de organizar isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso copiar e colar mais. Então, ó, eu venho aqui, clico nele, Ctrl C e colo vários slides iguais. Porque aí você não precisa ficar fazendo isso toda hora. Percebam que eu copiei aqui 5 vezes, 5 slides com a mesma formatação. Tudo bem? Bom, o tamanho da letra que vocês vão escrever aqui, vamos colocar assim, lombalgia, dor lombar, região das costas. Então, eu estou pegando isso de um artigo científico, eu não estou criando, eu peguei lá do artigo científico. Essa letra aqui do texto tem que ser no mínimo tamanho 24. Tá? Tamanho 24. Se você fizer com uma letra muito grande, fica horroroso. Se você fizer uma letra muito pequena, pode ser que em espaços maiores o seu público não consegue ver, não consegue enxergar bem, começa a forçar a vista, isso cansa quem está assistindo. Então, a gente padroniza tamanho 24. Os títulos, como a gente vai fazer um trabalho só com introdução, então, estou escrevendo aqui introdução, está comendo um pouco a letra I, né? Mas não tem problema, eu puxo aqui para o máximo até o limite do slide, o máximo até o limite do slide e coloco aqui centralizar. Esse título aqui, ele pode ser tamanho 40. Se você quiser colocar negrito, pode. Se você quiser colocar cor, você pode, tá? Do jeito que você quiser. A gente pode trabalhar do jeito que a gente quiser. Mas lembre-se, ao fazer isso, se eu quiser colocar a introdução tamanho 40 em negrito, eu tenho que padronizar isso para todos. Então, eu venho aqui, eu clico em cima dessa caixa, Ctrl C, e colo nos outros. Ó, então, eu deleto essa aqui, colei aqui, eu deleto essa caixa, porque eu vou colocar uma em cima, colei aqui, tirei aqui, colei aqui, e aqui agora, então, a gente tem slides com a introdução toda bonitinha. O que acontece muitas das vezes? Se você não fizer esse negócio de copiar e colar, se você for fazendo um por vez, a gente já vem fazer assim, por exemplo, ó. Tinha gente que fazia aqui, inseria caixa de texto e fazia assim, ó, introdução. Colocava em vermelho, colocava 32, aí colocava aqui, por exemplo, assim. Aí depois ia para o outro e fazia de novo, uma outra coisa, outra caixa, uma caixinha de texto, escrevendo introdução. Tá? E vem cá, passou para a letra 32, centralizou. Olha o que acontecia. Vamos lá, vou mostrar para vocês.
Eu estou aqui com o título, eu venho. Olha como é que a introdução ele está andando. Ó, observem que ficou diferente, porque eu resolvi fazer um por slide. Cada slide eu comecei a fazer isso um por vez. Isso pode fazer com que sambe o texto. Perceba que o título está aqui em cima, que eu já copiei e colei em todos os slides, assim como os logos, que eu copiei e colei em todos os slides, ele não está sambando. Eu posso andar, o título e os logos não estão mexendo, mas olha lá a introdução mexendo, tá? Então, isso é evitar, tá certo? Voltando aqui para a aula, a gente dá mais um caminho aqui para vocês, mostrar que, então, ó, só mais uma coisa que é legal. Então, o título, então, 32 ou 40, o texto, tamanho 24, e agora que é legal, olha aqui, ó, a gente pode usar essas três formas de letra, eu vou até acrescentar mais uma aqui, chamada calibre, tá? Que vocês podem usar também. E essa fonte, ela tem que ser padronizada do início ao fim, tá certo? Do início ao fim. Significa dizer que o que você não pode fazer, olha lá, como é que a gente padroniza? Ó, aqui a letra está calibre, olha lá em cima. Aqui também calibre, mas olha aqui, impact, Vladimir não sei o que lá. Não, então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que selecionar todo o texto e padronizar uma delas. Então vamos colocar lá, calibre. Só calibre. Então lá, padronizei. Agora todas as letras estão na mesma fonte. Tá? Então, se você usar o calibre nesse slide, tem que usar calibre até o final. Não pode usar um Times, outro Arial, outro... Não. E outra coisa que a gente tem que padronizar, que vocês percebam que essa letra está tamanho 33, essa letra está tamanho 19, essa está 20, essa está 24, essa está 13. Então, está uma mistureba toda aqui de tamanho de letra. Então, a gente tem que padronizar. Eu seleciono todo o texto, venho aqui, nós combinamos que esse tamanho de letra tem que ser 24. Tudo bem? 24 coube no slide? Coube no slide. Então, está lá, totalmente padronizado, tamanho 24, e com a mesma fonte do início ao fim. Usei aqui o calibre. Tudo bem? Então, isso é importante. Olha como é que estava antes. Antes estava assim. Observem. Letras diferentes, tamanhos diferentes, isso dá um peso negativo na apresentação. Então, aqui, eu quero que vocês vejam esses dois slides. Vocês vão escolher para mim qual que vocês acham melhor. Eu tenho esse, eu tenho esse. O da esquerda de vocês ou da direita? Qual que vocês acham que é melhor para leitura, para visualizar, para a leitura daqueles que estão nos assistindo? Se você pensou o direito, é o que é melhor. Então, a gente tem que evitar, quando for fazer texto, muito texto, usar o famoso caixa alta ligado. E no nosso computador é o Caps Lock, ou no meu notebook aqui o Fixa. Tá? É aumentar o tamanho da letra. Mas isso não impede que você coloque nos títulos ou nos subtítulos a letra em caixa alta, tá? O que a gente tem que evitar é o texto todo em caixa alta. Então, evita a letra maiúscula no texto. Então, por exemplo, aqui não está caixa alta, tá? Eu poderia, vamos manter aqui, venho aqui em resultados e poderia escrever em caixa alta resultados. Tudo bem? Mas só lembrando de uma coisa, para eu fazer isso, eu preciso manter todos os subtítulos com caixa alta. Tá? Então, seria o meu introdução, 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 só em caixa alta. Tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês nesse slide é que o aluno, ao fazer essa apresentação, ele colocou uma letra menor e ele não aproveitou o espaço que o slide te dava
de oportunidade de trabalhar. Então, a pergunta é, por que o aluno não aproveitou o que o slide tinha para oferecer e optou por uma letra pequena? Então, a minha sugestão para vocês, quando vocês apresentação, vamos lá, eu olho aqui, vamos colocar aqui, vou colocar menorzinho para vocês visualizarem, vamos puxar um pouquinho para cá. Vamos lá, vamos ver o tamanho da letra. O tamanho da letra, primeiramente, está 16. Então, já venho aqui e coloco 24. Então, não está indo mais do que 19. Então, eu venho aqui e puxo para baixo. Ó. Eu aproveito a todo o slide. 19, 22. Vamos ver se eu consigo aumentar para 24. 24. Então, observem, quando eu passei para o tamanho 24, algumas coisas desse slide ficaram para fora do próprio slide. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar isso que ficou para fora e abrir um outro slide para colocar a informação, tá? Mas respeitando o tamanho 24. Então, isso é importante, tá? Ou, se não, a gente pode dar uns espaços aqui também, ó, para aproveitar melhor. Então, olha lá, eu tenho aqui 3 tópicos e no slide seguinte eu tenho 2 tópicos, não tem problema. Mas aproveite o slide, não deixa um espaço muito grande faltando para preencher, tá? Como se eu fizesse um slide só assim, ó. Olha o tamanho do espaço que eu estou deixando nesse slide. Olha isso. Não é o ideal, tá? Então, quando vocês forem montar o slide, mantenha ou aproveite o slide da melhor maneira. Uma coisa que eu acho que é importante se falar, que o texto, como a gente aprendeu lá no Word, ele também é possível ser justificado. Observe que nesse slide aqui, esse texto ele não está justificado, ele está alinhado à esquerda. Então, a gente pode também justificar. Tá bom? Então, aqui eu estou justificando. Beleza? Bom, então eu trouxe aqui para vocês o que já foram apresentados. Então, por exemplo, o que vocês estão vendo aqui em branco é um slide de um aluno. Percebam, não tem o logo, não tem título de nada. Eu não sei se isso aqui é a apresentação da introdução, dos resultados, da discussão, da conclusão. Não sei de que está sendo apresentado esse artigo. E, além do mais, tem um espaço enorme aqui que não está sendo aproveitado. Então, esse slide aqui é um slide ruim. Então, a gente tem que evitar de fazer desse jeito. Assim como esse slide que foi apresentado ano passado, ele é um slide ruim. Por quê? Porque ele não tem os logos, que eu acho que dá uma cara mais formal, não tem o título do trabalho. Aqui, ok, está com subtítulo, beleza, provavelmente deve estar tamanho 40 para cima. O tamanho da letra deve estar próximo ao 24. Então, aqui a letra está tamanho 18. Então, a aluna ou aluno do ano passado não se atentou para colocar a letra no tamanho 24. E o que eles fizeram? Eles centralizaram, não, eles colocaram no meio, centralizaram. Eles colocaram no meio do slide a apresentação, ou o texto. Está errado. A gente tem que colocar justificado. Tá? Existe até a possibilidade, que isso ajuda muito, a gente colocar tópicos, que é isso aqui, ó, marcadores. Então, você escolhe um tópico aqui. E a outra coisa que faltou nesse trabalho seria, então, a justificativa do texto. Então, olha aqui, ó, quando eu dou... Olha aqui, ó, agora vai ficar justificado. Ó. Então, a gente sai de um slide muito ruim, que era o anterior, para um slide que ainda tem alguns problemas que a gente precisa corrigir, mas que agora está centralizado, não está no meio do texto de forma desalinhada, e aqui à direita, então deixa eu mostrar aqui para vocês à direita aqui, ó, está alinhado. Então, já trouxe uma cara melhor para o slide. Observe que eu não fiz nenhuma modificação no texto para corrigir nada em relação a isso, mas o trabalho está aqui, tá? Bom, é evidente que slides como esse não nos ajudam em absolutamente nada. Então, o próximo passo nosso é criar o slide ou o layout do slide. Então, como é que nós vamos fazer isso? E
para mostrar para vocês que o fundo do slide, ele é importante. Então, estou pegando aqui aquele que a gente está usando de referência, tá? Observem que o fundo está todo branco. Se você quiser deixar assim todo branco, maravilhoso, acabou, você não precisa nem sofrer mais. Mas quando você vem aqui em design, existem alguns tipos de fundo, tá? Então tem o fundo, vamos lá, todo azul, deixa eu ver se vai dar todo azul, não foi, deixa eu ver. Todo azul, então tá aqui, olha lá, tem vários aqui, com florzinha, aqui cinza, aqui um laranja com um marrom do lado. Tá. Então, o que eu vou falar para vocês? Para apresentação, a gente tem que evitar cores quentes. Fundo vermelho, laranja, preto, deve ser evitado. Não é que não esteja certo, mas é que deve ser evitado. Então, fundos mais claros, mais calmos, né, como eles falam, são melhores. Então, o que a gente pode fazer? Eu costumo fazer assim, ó. Eu deixo tudo branco, então vamos voltar aqui, deixo tudo branco. E eu trabalho, voltando aqui, ó, eu gosto muito de mexer nesse aqui, ó. Formatar plano de fundo e mexer aqui no preenchimento de gradiente, tá? Esse preenchimento de gradiente, ele vai me permitir fazer um slide do jeito que vocês bem entenderem. Então, por exemplo, se eu colocasse tudo aqui de forma branca, ó, que é sólido, tudo branco, não é errado. Mas se você quiser fazer com que o slide fique mais bacana, você pode colocar preenchimento de gradiente e aqui você tem marcadores. Ó, eu tenho aqui, por exemplo, 4 marcadores. Então, eu venho aqui e vou mudando as cores. Eu quero branco no início, um laranja claro, depois eu quero um laranja um pouco mais escuro e, por fim, um laranja mais escuro. Então, olha aqui, ó, já deu uma outra cara. Eu quero azul escuro aqui, ok. Eu quero um azul mais claro, ok. Eu quero tirar o laranja, eu quero fazer azul, olha lá. Tudo bem? Gostei desse slide? Depois eu coloco assim, aplicar a tudo. E aí todos os slides ficam com a coloração que vocês desejarem, tá? É uma forma, tá? É uma estratégia para que vocês usem aí dessa forma. Não sei se vocês vão agradar ou não, beleza? Mas fato é, se você colocar um fundo como esse, fica horrível. Ninguém vai fazer isso. Mas eu estou trazendo aqui para vocês uma apresentação de um trabalho de conclusão de curso de um tempo atrás aí que foi apresentado, onde a apresentação ocorreu lá no auditório, tá? E a aluna, apesar de ter visto lá no notebook que estava com a resolução perfeita, ela colocou uma caixa aqui ou um quadro com fundo vermelho escuro com letra preta. Então, isso é uma coisa que a gente tem que evitar. Se você coloca uma cor mais escura, não coloque letra escura, porque senão fica difícil de visualizar. E eu me lembro desse dia que ela chegava até mais perto do slide para ler o que estava escrito, porque estava muito difícil de ver. Isso acabou prejudicando, não o resultado final, mas prejudicou um pouco a apresentação dela. Então, se você tem dificuldade de ler aquilo que você colocou para facilitar, isso pode trazer algum tipo de dificuldade, de nervosismo, uma situação inesperada, então a gente tem que evitar. Tá? Uma coisa que alguns alunos fizeram anteriormente para mim foram colocar fundos de imagens. Tá? Então aqui vocês não estão conseguindo ver, mas são 2 mãos se apoiando aqui, ó, no fundo. Aí eu pergunto, será que é legal, ajuda, é bom? Até pode ser, mas tem que tomar cuidado. Olha aqui, por exemplo, será que isso ajuda? Porque eu queria fazer um alvo, alvo objetivo, objetivo é o objetivo do estudo. Então, uma coisa que eu quero colocar para vocês de antemão é que existem 2 estratégias de apresentação. Quando a gente está apresentando um artigo científico, que é o que nós vamos fazer para essa atividade, a gente tem que evitar colocar imagens que não nos ajude a explicar o trabalho. Então, por exemplo, eu coloco aqui o fundo da fisioterapia que acaba atrapalhando, ou, por exemplo, eu coloco essa imagem da coluna aqui. Eu te pergunto, vai te ajudar a explicar o trabalho?
Se sim, ok. Se não, não põe. Não coloque imagens para fazer graça, tá? O ideal é, em apresentações de artigos científicos, só colocar na apresentação imagens que estão no artigo científico. Não coloca outras imagens, não. E é diferente, tá, turma? Porque quando a gente está dando, por exemplo, fazendo uma apresentação para um grupo de idosos, para orientar sobre lavagem das mãos, imagens é o que vai ajudar eles a compreenderem aquilo que você está trazendo, que você está propondo. Tá? Mas para a gente, para esse momento, para artigos científicos, evita-se fazer imagens. Tá? E aqui eu coloquei para vocês que o fundo deve ser preferencialmente claro, mas não necessariamente totalmente branco, tá? Então, essa forma aqui, que é algo que está com fundo preto, não é tão legal, não é tão bacana. O cinza aqui eu achei que está muito escuro e esse símbolo aqui no fundo não facilitou. Mais uma vez, eu vou naquele gradiente lá para trabalhar a cor da minha imagem. E é uma coisa que a gente acaba fazendo antes propriamente de colocar o texto no trabalho, ou na apresentação. Então, percebam que eu ainda não coloquei nada no trabalho, mas eu já organizei o logo, os logos, tá? Aqui de um lado, aqui do outro, o título, o subtítulo, o nome dos autores, e aqui eu estou com espaço disponível para trabalhar aqui este texto, com tamanho 24. Tudo bem? Então, isso aqui é uma dica que eu quero dar para vocês. Antes, propriamente, de colocar o texto, vocês podem fazer essa organização aqui. Bom, para a gente finalizar a minha proposta, até para que vocês também passem um pouco de aperto e a gente tenha aí algumas dificuldades depois sanadas, depois que voltarmos em abril, é que evita-se escrever sentenças muito grandes. Foi o que eu já tinha comentado antes. Então, um bom slide ele tem, no máximo, 5 tópicos, no máximo. Mas, evidentemente, que depende do tanto de texto. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 tópicos com 1 ou 2 frases no máximo. Tá? Então, daria para colocar mais um tópico aqui? Talvez, com mais uma frase. Não tem problema. O que a gente tem que evitar é escrever muito texto nesses tópicos. O que eu costumo dizer é que esses tópicos eles vão só ajudar vocês a lembrarem aquilo que vocês querem falar na apresentação. Então, por exemplo, em vez de eu escrever incluir até 5 pontos por o que eu poderia fazer? Eu poderia colocar assim, ó, até 5 slides, assim, até 5 pontos por slide. As sentenças são apresentadas na forma de tópicos. O que eu poderia fazer? Eu poderia escrever assim, ó, sentenças na forma de tópicos. Evite sentenças completas. Então, percebam, eu vou tirando o que a gente chama de verbosidades. Palavras-chave são deixadas para nos fazer lembrar, para nos ajudar a lembrar, mas isso depende muito do quê? Do domínio de vocês em relação à apresentação. Tá? Então, por exemplo, eu trouxe aqui um slide super perigoso, que é você tirar tanto texto que você acaba ficando obrigado a lembrar tudo que você teria para falar sobre essas 3 palavras-chave aqui. Então, imagina, você decorou, você sabe qual é a definição de hipertensão, você decorou a definição de acidente vascular encefálico, que é o derrame, você já decorou as causas do derrame. É o seu slide para brilhar. Aí, na hora que chega na frente da sala de aula, dá um nervosismo, dá um branco, e você vai querer ficar com o papel na mão. Assim, ó. Agora eu vou ler aqui. Hipertensão. Me desculpa. Eu esqueci. Não vamos fazer isso. Então, você coloca aqui hipertensão, acidente vascular encefálico, você coloca causas, mas você deixa algumas dessas causas, você deixa algumas palavras da definição do acidente vascular encefálico e da hipertensão para te ajudar a lembrar. Observem, o ideal é você apresentar lendo, você pode até ler, mas não ler tudo. Então, quando você pega aqui, por exemplo, você começa. Esta página contém muitas palavras para um slide de apresentação.
não está escrita em forma de tópicos, sendo difícil para ambos, para seu público ler e para você apresentar cada ponto. Embora existam menos tópicos neste slide em relação ao anterior, compreender é muito mais complicado. Em resumo, seu público gastará tempo demais tentando ler este parágrafo em vez de escutar você. Cara, na hora que você termina de explicar isso ou de falar, ninguém entendeu o que você falou. Você fica tentando ler e você não me ouve falando. Entendeu? Então, esse é um slide ruim que a gente tem que evitar. O ideal, assim como esse, do ano passado, olha isso. É um tópico só. Ah, Giovana, você falou que pode ser no máximo 5 tópicos. Eu coloquei um só. Não, mas é um tópico com 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 frases, 11 linhas. Gente, ó, isso aqui é muito, tá? O que você pode fazer para tentar minimizar isso é quebrar e dividir em mais tópicos. Então, você faz isso aqui, por exemplo, ó. Então, estou dividindo em tópicos. Mas, mesmo assim, ainda tem muita coisa, ó. A homeopatia tradicionalmente incluída entra nas medicinas tradicional complementar, caracterizando-se, porém, como a que mais se aproxima da prática clínica médica. Muito. O que você faz, por exemplo? Você vem aqui, homeopatia, você coloca assim, ó, incluída na medicina tradicional e complementar, caracteriza-se, então vamos colocar aqui, caracterizando em quê? Mais na prática da clínica médica oriental. Então, olha o que eu fiz. Eu transformei aquele parágrafo muito grande em 2 tópicos que vão me ajudar a lembrar. Olha aqui, ó. Gente, ó, a homeopatia é uma técnica que está incluída na medicina tradicional e complementar e se caracteriza por estar mais próximo à prática da clínica médica oriental. Pô, ficou muito melhor o slide para você lembrar as palavras-chave e para que você tenha aí um slide bom. É lógico que isso aqui ainda está muito grande, a gente precisa tirar isso aqui, organizar isso, para que fique um slide melhor, tá? Então, por exemplo, olha esse que eu fiz. Eu peguei um slide de um aluno que fez um trabalho muito tempo atrás para mim. Ele escreveu desse jeito, um tópico só, sendo que um tópico com 6, 9 linhas. Eu vou passar o próximo slide, vocês têm que acreditar em mim, mas eu peguei essas 9 linhas e transformei assim. É o mesmo texto. Então, olha lá, ó. A execução de algumas tarefas contribuem de forma mais significativa para o surgimento de distúrbios musculoesqueléticos. A execução de tarefas do cotidiano leva ao surgimento de distúrbios musculoesqueléticos. É muito mais simples. E com toda certeza eu convenço vocês de que fazer desta forma é melhor em termos de apresentação do que você fazer desta forma. E esse é um grande erro que muitos cometem. Como vocês acabam não treinando a apresentação, né, ao fazer lá, tem que ir lá na frente, na sala de aula, como vocês não treinam isso em casa antes, você deixa um slide muito poluído, muito texto. E, mais uma vez, vai te obrigar a ler. Tá? A gente vai falar numa próxima oportunidade que ler muito gera para o professor o entendimento que você está inseguro. Tá? O domínio do slide é aquele que você lê um pouco e fala um pouco sobre aquele tópico que você está discutindo. Ou, em alguns tópicos, você faz uma observação que você já decorou e você não precisa colocar no slide. Tá? Então, aqui eu trouxe esse slide terminou desse jeito. No final aqui, eu coloquei que o paciente, esses fatores de risco geram dor, sendo que a maior parte das dores estão relacionadas à coluna vertebral e pernas. Vamos voltar lá. Olha lá. Observe que a postura inadequada é significativa no surgimento de quadros dolorosos, principalmente na coluna e nas pernas, sendo a região lombar acometida em 45% dos casos. Então, é interessante, ó, porque se eu estivesse treinando, eu não coloquei aqui que a dor lombar responde por 45% dos casos. Então, eu poderia falar
nesse tópico aqui, essa informação da região lombar. Tudo bem? Então, aqui eu tenho um slide que a gente poderia até fazer como prática para treinar. Então, eu transformo esse slide cheio de texto, cheio de poluição, em um slide mais simples, mais bonito, com tópicos. Isso ficaria muito mais bacana aos nossos olhos, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Bom, então eu queria terminar aqui com vocês. Vou explicar agora como é que nós vamos fazer o trabalho, tá? O trabalho ele vai ser feito de que forma, então? Vocês vão pegar, cada um de vocês, um por aluno, vai pegar um artigo científico, tá? Qualquer artigo científico, mas que de preferência tenha no início do texto a palavra introdução, tá? Se você pegar um trabalho que tem uma introdução de um parágrafo só, o trabalho não vai ficar tão bom. Então, aqui, eu estou pegando um trabalho que tem uma introdução pequena, razoável. Tá? Onde que nós vamos encontrar o objetivo do trabalho? O objetivo do trabalho sempre, ou na maior parte das vezes, vai ser encontrado no final da introdução. Tudo bem? Então, quando eu vou lá para o meu slide, eu vou ter um slide que eu vou escrever assim, objetivo, ou objetivos. Tudo bem? Então, eu vou ter um slide de capa, eu já expliquei como é que faz. 1, 2, no máximo 3 slides de introdução, no máximo, e um slide de objetivo. Então, isso aqui, esses 5 slides, serão enviados para mim em um formulário eletrônico, junto com o artigo científico que vocês utilizaram para montar a apresentação. Tudo bem? Então, nesse primeiro momento, vocês vão, até dia 13 de abril, pegar um artigo científico, vão montar o slide da introdução desse artigo científico e vão me enviar em um formulário que eu vou mandar hoje para vocês, já estou mandando, já deve ter mandado, um formulário onde vocês vão anexar o arquivo em PDF do artigo que vocês estão usando e o arquivo em PowerPoint da apresentação que vocês montaram. Se Deus quiser, nós voltando para a aula presencial, eu vou sortear alguns de vocês para apresentarem isso, mas eu vou avisar mais para frente sobre isso. Tudo bem? Então, a aula de hoje, a princípio, é isso. Estou terminando aqui a gravação e vou mandar para vocês em breve. Tá bom? Um grande abraço a todos e boa noite. Ou boa tarde, né? Até.